17 marmitas por menos de R$5 cada uma. Então, se você tá nesse processo de fazer marmita, se você quer saber se fica boa depois que descongela ou não, se você tá pensando em pratos para poder fazer, se você ainda está decidindo se vale a pena, se não vale a pena, como que fica, se fica bom ainda ou se não fica, fica comigo até o final desse vídeo, que nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu preparo as minhas marmitas e também ao longo desse vídeo, né, vou estar te dando algumas dicas de como preparar as suas marmitas aí para sua casa, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu curtir aqui de baixo, que isso me ajuda a entender que você gosta disso e eu posso estar trazendo muito mais. Primeiramente, antes de você começar a fazer as suas marmitas, né, ou se você já faz, você vai também poder me falar sobre isso, sobre o modo que você faz. O primeiro passo, gente, antes de começar de fato a comprar as coisas e a fazer as marmitas, é fazer o seu cardápio. Primeiro, olha por quanto tempo você quer fazer essas marmitas. Então, por exemplo, eu vou fazer marmita para uma semana, eu vou fazer marmita para 2 semanas. Não, eu vou fazer marmita só para alguns dias só. Então, primeiro, olha quantos dias você vai fazer marmita e olha também qual vai ser o seu cardápio. Exemplo, o cardápio que eu vou fazer aqui, que vocês vão ver, é um cardápio que eu vi que foi melhor para aqui, para casa. Por quê? Aqui em casa nós não temos micro-ondas, então o jeito que a gente está esquentando as marmitas tem sido no fogão mesmo. E aí o que acontece quando eu fico passando da vasilha pro fogão? A comida fica misturada. E aí o meu esposo, ele não gosta da comida misturada. E aí o que eu decidi? Baseado nessa experiência, eu decidi fazer agora um cardápio que poderia comer misturado, que não ia ficar ruim, que não ia ficar aquela gororoba, sabe? De comida assim mesmo misturada. Então, vocês vão ver que eu fiz coisas já misturadas e também fiz coisas que podem ser misturadas que não vão ficar ruins. Então você precisa de pensar também nesse cardápio adaptado para sua família. O que a sua família gosta de comer, o que você gosta de comer. Não, eu não importo de comer muito misturado, ou eu importo de comer misturado. Também se você tiver micro-ondas, aí não fica tanto problema, né? Porque aí você já esquenta direto, que aqui é porque eu não tenho. Então olha todas as suas realidades, onde você vai esquentar essa marmita, se você tem onde esquentar, se é no seu serviço, se tem, para você definir tudo isso, porque senão também não adianta você fazer uma marmita que você não vai gostar. E eu já fiz aqui, acabei fazendo uma marmita numa semana que não foi boa, e aí eu estava com dó de jogar comida fora, mas não tinha ficado bom. Então observa bem esse cardápio, faz primeiro o cardápio, gente. Eu fiz aqui, ó, o cardápio aqui, nessa agendinha minha, e aqui eu coloquei o que eu vou fazer, que eu decidi que vai ser um feijão com calabresa, né, e torresmo, arroz com estrogonofe e arroz, a gente chama aqui de um nome que eu esqueci agora, arroz colorido, que a gente chama aqui na minha cidade, né? Aí eu também não coloquei colorido como a gente costuma comer, porque meu marido, ele não gosta de algumas coisas, então aí também eu não posso colocar tudo, porque ele não gosta de algumas coisas. Então pensa aí no seu cardápio, faz a sua listinha e só vai no supermercado comprar as coisas depois que tiver muito claro o que você vai fazer, tá? Outra coisa importante de definir o tempo, né? Por quanto tempo? Para você olhar as quantidades de coisas que você vai comprar. Aqui eu não mostrei a quantidade, mas depois eu posso colocar aqui também, eu vou colocar na notinha vocês vão conseguir ver melhor essa questão de quantidade. Não coloquei e fiquei falando muito de quantidade, porque é mais assim no olho mesmo, sabe? A minha listinha aqui no carrinho, vim comprar os itens que eu preciso para poder fazer, né, gente? A marmita final, né, é aquilo, organização e colocar em prática. Vou levar o feijão preto, porque pra minha receita tem que ser ele, né, e ele tá R$7,89, vou levar dessa marca aqui. Agora o próximo item é macarrão. Vou pegar todos os itens da seção e deixar o açougue para depois. Macarrão tem aqui. Resolvi escolher esse daqui. Vou pegar esse que eu já tenho costume de comer, esse pena. Ele tá saindo R$4,98. Vou levar um pacote só, porque é só para variar um pouco mesmo. Então, um pacote dá. Resolvi pegar o molho de tomate desse daqui da Pomarola. Tava na promoção, mas já saiu e eu nem tinha visto. Aí eu peguei 2 unidades. E eu vou pegar esse daqui, tá R$4,29. Tem outro ali também, mas eu particularmente acho que milho é tudo a mesma coisa. Esse daqui tá com diferença de 10 centavos, mas é alguma diferença, né? Pra mim não faz diferença milho mesmo, então vai esse.
Já parei nessa parte de cenoura, que eu vou pegar a cenoura, couve e... deixa eu ver. Só as duas coisas. Cenoura e couve aqui, por enquanto. Só isso. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward. Eu ia pegar a couve ali, mas eu achei ela muito pequena. Eu decidi deixar pra comprar no dia que eu for comer lá no mercadinho perto de casa. E eu aproveitei aqui e peguei o peito de frango, que eu pego mesmo esse congelado aqui mesmo. Eu prefiro o filé de peito, porque aí não precisa de ficar desossando aquela coisa arranhada toda. Então eu prefiro comprar assim. Agora eu tô esperando aqui chamarem a senha. Peguei a senha do açougue pra comprar o restante das coisas. Passei ali no açougue, igual eu tinha falado com vocês, e já peguei o que eu queria. Peguei um toicinho, uma carne moída e umas calabresas. Peguei aqui. Gente, eu não tô passando o nome de coisas porque essa marmita minha não é exatamente uma marmita saudável, tá? É uma coisa que nós gostamos de comer e nós queremos comer e é isso que eu tô fazendo, tá? Então, assim, são coisas que a gente gosta de comer. Por isso que eu não tô falando muito, é essa carne, é essa. Porque é carne que a gente gosta de comer. Então, às vezes eu indico uma carne e aí vocês vão falar assim, mas tem muita gordura. E a gente gosta de uma coisa mais com um pouquinho de gordura. Então, por isso que eu não tô indicando esse tipo de coisa, tá? Mas vocês vão ver aí a receita e ao todo, assim, a gente acaba que quando a gente faz essa marmita também, acaba sendo saudável, ainda que não seja saudável. Porque quando eu faço marmita lá em casa, isso evita da gente ficar comprando lanche. Então, acaba tendo esse efeito, mas não são marmitas fitness nem saudáveis, tá? Só pra vocês avisarem, pra vocês não assustarem aí do outro lado. Gente, isso não estava dentro do combinado, mas eu preciso mostrar. Olha o que esse supermercado voltou a comprar. Esse daqui é um dos iogurtes mais gostosos que eu já comi em toda a minha vida, assim. Gente, esse iogurte ele é muito bom e eu tava já procurando ele nos outros, mas... normal, né? Derrubei o irmãozinho dele aqui. Mas, gente, eu não tava encontrando em lugar nenhum. E aí eu vim aqui nessa parte pra comprar alguma coisa pro lanche agora. E aí eu vi que agora tem. Gente, simplesmente arrasaram, assim. Eu tô sem palavras, assim, pra explicar, assim. Que eu fiquei realmente muito impressionada, porque tinha muito tempo. Eu trabalhei aqui, foi quando eu trabalhei aqui que eu comprei que eu tomava desse iogurte aqui na loja. E aí sumiu. Tem um bocado de tempo que esse iogurte sumiu e agora tá voltando. Eu achei um arraso isso. Meus parabéns. Eu sempre começo a marmita por aquilo que demora mais ou que tem mais processos a fazer. Então aí hoje eu tô começando pelo feijão, igual eu coloquei de molho aí que vocês viram, né, num dia anterior. Aí eu começo já jogando ele aqui no escorredor, jogo uma água por cima dele e já coloco na panela de pressão para cozinhar. Como ele tava de molho, ele vai cozinhar mais rápido, então tem que tomar cuidado, mas eu já coloco ele já de uma vez. Eu tô colocando bastante água também, porque como eu vou fazer ele com carne, então ele precisa de ter bastante caldo, porque quando o feijão esfria, ele já fica com pouco caldo. Então eu gosto de colocar bastante água para poder ter bastante caldo, porque depois vai secar lá na frente quando ele estiver pronto, né? Gente, meu jeito de cozinhar é meio doido, mas na maioria das vezes dá certo, tá? Eu sempre coloco aí todos os temperos na panela. Eu não tô colocando gordura porque eu vou fazer toicinho nessa panela e o toicinho já sai muita gordura. Então eu não costumo colocar nada, eu só coloco os temperos, coloco o toicinho, coloco um pouquinho de água, tampo e aí é esperar o tempo que ele vai soltar a própria gordura, vai fritar e vai ficar muito bom. Então aí você faz do jeito que for melhor pra você. Eu aprendi a fazer desse jeito e dá certo pra mim, fica uma delícia. Faz do melhor jeito pra você. Já desliguei o feijão, pegou pressão, eu deixei mais ou menos uns 9 minutos, aí eu vou deixar aqui agora, depois vou abrir. Acredito que como eu já tinha deixado ele de molho, vai ser suficiente esse tempo que eu deixei. E aqui tá o toicinho pra fazer torresmo. Eu faço desse jeito, gente. Eu aprendi a fazer desse jeito, sabe? Eu criei esse próprio método. Tem gente que faz diferente, tem gente que põe ele na gordura e vai fritando.
eu sempre aprendi a fazer assim. Agora, uma coisa de fazer assim que tem que tomar cuidado, e qualquer torresmo que você for fazer, você tem que tomar cuidado, é na hora que começa a estourar, ó, tá vendo? Que aqui tá tudo já cheio de gordura. O fogão depois também vai ficar todo cheio de gordura, porque aí começa a estourar. E aí você precisa de tomar cuidado na hora que for mexer, senão queima mesmo, tá? Outra coisa é que eu tava com aquela concha de plástico, aí agora como tá fritando, aí eu já troquei para essa concha aqui, que aí é uma concha que não vai derreter. Aquela concha de plástico lá, de coisa, não é muito confiável para fazer isso. Então muito cuidado, tá? Se vocês forem repetir isso aí, muito cuidado para não queimar isso daqui. E aí é deixando ele fritar e virando, deixando fritar e virando. Gente, depois daquele processo que eu falei pra vocês, eu não gravei porque a minha atenção nessas horas ela é seletiva. Então, assim, ou eu focava em ficar mexendo aqui, ou eu focava em gravar. Aí eu escolhi não ficar gravando pra me poder concentrar, porque estoura muito. Então é perigoso, sim. E aí depois aí vira o torresminho, tá vendo? Ai, tá quente. Mas fica uma delícia, gente. Eu amo, então eu acho que o risco compensa. Analise aí se o risco compensa, porque estoura. E aí, lá, vocês lembram que eu não coloquei óleo, né? Eu só coloquei tudo na panela. Gente, eu não coloco óleo. Tem gente que faz com óleo já fritando de uma vez. Eu não coloco porque vem com muita gordura já. Eu não acho que faz sentido eu colocar a gordura para fritar uma coisa que é 50% gordura. Então aí eu só coloco a água lá no início, que aí a água vai esquentando ele, vai ajudando a liberar a gordura aos poucos. E aí na hora que a água seca já tem um pouco de gordura dele mesmo. E aí no final vai fritando com a própria gordura dele. E olha só bem pra vocês verem, ó. Isso daqui é a gordura dele que eu tirei. Isso aqui eu não pus nem um pingo de óleo. Isso aqui é tudo gordura que saiu dele. Tanto que vocês podem ver que até diminuiu a quantidade. Então, sempre assim. É assim que eu faço, acostumei. Eu quero até testar de outros jeitos, mas eu acostumei fazer desse jeito e fica uma delicinha. Então, eu continuo fazendo assim. Tem vezes que eu não frito tanto, tem vezes que eu frito mais. Aí vai variar do meu gosto do dia. Mas como eu vou colocar aqui no feijão, eu deixei ficar bem fritinho, sabe? Porque também eu gosto de comer ao longo do que eu vou fazendo, né, obviamente. Aí deixei ficar bem fritinho mesmo, que eu vou colocar no feijão depois e depois amolecer um pouquinho. Mas fica uma delícia, gente. Uma delícia, vale a pena o risco. Gente, aqui naquela mesma panela do torresmo eu fritei a calabresa, separei ela, tirei aquela gordura e refoguei o alho. E aí, ao mesmo tempo, eu coloquei lá a carne moída para fazer na outra panela. E aí, fiquei olhando as duas coisas, né? Que enquanto a carne moída vai fazendo, eu também vou refogando o alho e vou refogando o feijão aí também. Você poderia já refogar o feijão na própria o alho na própria calabresa, o feijão na própria calabresa. Eu não fiz isso porque eu ia separar o feijão, né? Então ia ficar uma parte de feijão sem calabresa e torresmo e uma parte de feijão então por isso que eu fiz desse jeito aí, tá? Mas se você for fazer tudo do mesmo jeito, você pode já refogar tudo junto, misturar tudo de uma vez. Aqui eu já parto para fazer o molho do macarrão. Se você não tem ninguém que não gosta de cebola, você já pode picar na panela mesmo e refogando. Aqui eu tô colocando, né? E aí vou bater com molho de tomate para poder fazer um molho. Depois, gente, eu já vou virando também o feijão, que eu vou tirando tudo da panela e vou deixando para esfriar. E se der tempo eu gosto de colocar também na geladeira para ele resfriar. O motivo eu falo depois. Aqui eu já coloco o molho e vou refogando ele junto com a carne moída e vou misturando, e aí depois de misturar é só deixar mesmo no fogo, e aí eu vou acertando o tempero, provando a gosto, né? O sal, o tempero, e vou deixando ver como vai ficando, vou vendo o que vai precisando conforme vai ficando aí no fogo. Aqui eu comecei a colocar o arroz para pesar. Esse vai ser o arroz branco que vai servir de mistura, né? Não vai ter nada, só arroz branco mesmo. E eu começo colocando os temperos. Não coloco gordura porque esse arroz é um arroz parbolizado. E ele é ótimo porque ele não costuma empapar nem nada. Então ele é ótimo. Ao mesmo tempo eu coloco o macarrão também para já ir cozinhando na outra panela. E vou vigiando ele enquanto eu vou refogando o arroz. E aí eu já coloco o arroz na panela, logo após dar uma refogadinha no tempero, começar a dar uma douradinha, sabe? Nessa douradinha. Aí eu já coloco ele e coloco a água já também. Não fico misturando muito, já coloco a água de uma vez. E aí sim que eu misturo. E aí é questão de esperar mesmo.
Aqui com o macarrão já cozido, eu coloco ele aí, né, para tirar água quente, passo água fria nele para esfriar. E uma dica também que eu queria deixar para vocês é colocar uma água gelada na geladeira antes de vocês fazerem, se vocês forem fazer macarrão, para vocês estarem jogando essa água gelada no macarrão, que isso ajuda muito a parar o cozimento. E outra coisa também, quando vocês forem fazer, deixar 1 ponto ou 2 pontos antes do cozimento que você gosta, que isso ajuda na hora de você descongelar a sua marmita, o macarrão ele não ficar despedaçando. Então isso vai fazer com que na hora que você for comer, você tenha um macarrãozinho mais gostoso e no ponto certo, né? Nesse momento é o momento que eu jogo água gelada em todo o macarrão, né? E ali ele vai parando o cozimento. Isso é muito bom de fazer, gente, dá muito certo. Eu achava que não funcionava, mas funciona muito. Dá muito certo. Inclusive eu até coloco o macarrão na geladeira depois também, tá? Depois que eu faço esse processo até que eu monto as marmitas. Eu não gravei aqui pra vocês, mas entre esses processos eu pus o frango pra cozinhar, já desfiei. E aqui eu já estou refogando ele pra fazer o arroz colorido e o estrogonofe na panela de pressão. Lembrando que a receita é de cada um, né, gente? Eu tô fazendo desse jeito, mas você pode fazer do jeito da sua casa, temperar do seu jeito aí. Tô medindo também o arroz e aí eu já refogo junto com o frango, o arroz e o frango, à medida que eu vou fazendo o estrogonofe também para aproveitar tempo. E aí eu tive que trocar de panela porque a panela ficou pequena. E como eu ia colocar ainda cenoura e milho, não ia caber. Eis que depois de algumas horas de serviço, terminei, né, gente? Aqui, ó, eu coloquei seus respectivos parzinhos juntos aqui. Feijão normal, refogado com tempero, o arroz colorido. Nesse arroz, gente, vocês podem colocar mais coisa, tá? Eu coloquei só cenoura e milho, porque o meu marido, ele não gosta de muitos legumes. Então, assim, eu não tenho muita opção. E cebola também, eu bati igual vocês viram, porque ele não gosta. Então, vocês podem colocar cebolinha de folha, podem colocar outros legumes também, que fica uma delícia, tá? Aqui tá um molho de carne moída, o macarrão. Ali tá o estrogonofe, o arroz normal e o feijão com carne, né? O feijão com linguicinha que tá ali e torresmo. Esse aspecto que tá aqui da carne e de algumas coisas também, igual do feijão, essa é uma dica que eu queria dar para vocês. Conforme vocês forem fazendo, deixe esfriar e coloca na geladeira. Isso faz muita diferença, gente. Quando eu comecei a fazer isso, eu vi essa dica. E aí na primeira semana eu não fiz isso, depois eu fiz isso. E aí realmente dá muita diferença, porque aí não fica úmido depois, porque aquelas gotículas, não tem, de ar quente que vai saindo e tal. É aquilo que faz com que a comida fique úmida. Mas se você deixa ali ela esfriar, coloca na geladeira igual eu coloquei, a maioria eu consegui colocar só o estrogonofe e o arroz ali que eu não consegui. Mas se você coloca na geladeira, o feijão vai ficando até mais grossinho, tá vendo? Aqui dá até pra ver o feijão que ficou mais grosso. E aí ele não vai ficar cheio de água na hora que você descongelar a sua marmita, porque não vai ter aquela água. Então vai ficar muito bom. Experimenta fazer desse jeito aí que eu tenho certeza que vai ser bom. Sobre o estrogonofe, eu também não fiz ele muito ralo, porque ele também fica mais líquido na hora que descongela. Então eu já optei por deixar ele, eu já fiz outras vezes, por isso que eu coloquei de novo, né? E aí na outra vez que eu fiz, ele ficou soltando bastante água depois, na hora de descongelar, por causa do creme de leite. E aí dessa vez eu fiz ele bem mais sequinho aqui, sabendo que vai soltar um pouco de água depois. Então é tudo assim, marmita você tem que calcular, experimentar aí e ir vendo o que funciona e o que não funciona pra você. Eu acho que eu exagerei um pouquinho nesse arroz aqui, mas tudo bem, eu congelo ele separado. Agora eu vou montar aqui e vou mostrar pra vocês. E sobrou a bagunça aqui, né, gente? Talvez se você for mais, como que fala? Um pouco mais organizado do que eu, você não vai ter esses arroz aqui entornados, mas infelizmente eu tento ser rápida e aí eu faço bagunça, né? Mas acabou tudo. Eu achei que o arroz tinha sido muito, mas foi a conta. Inclusive eu completei com o outro que tinha sobrado e eu vou mostrar aqui pra vocês as marmitas agora. Gente, o plano era fazer 28 marmitas, porque era pra fazer marmita pra semana inteira, né? Então, como é eu e meu esposo, seriam 7, né? Cada uma por almoço. E janta também, então 14 ao longo da semana, 14 vezes 2, 28. Então a meta era fazer 28 marmitas para a semana inteira para nós dois.
Ao todo ficaram feitas marmitas prontas, 25 marmitas que eu fiz prontas, né? Prontas de pegar e comer só, e pronto, né? E no jeito mesmo. Mas sobrou 2 marmitas aqui, só com as misturas. Então aqui tá o feijão com carne e a carne moída também que sobrou do macarrão, uma sozinha. Então ao todo ficaram 27 marmitas, sendo que, né, essas aqui vão dar pra mim e o Sábio comer mais um almoço e janta. Então acabou ficando nos 28 mesmo, porque a gente não come aquilo ali tudo de uma vez só, né? Eu vou fazer um arroz, vou fazer uma couve ainda pra completar. Então aquilo ali dá pra gente. Eis que eu volto agora, né, gente, já aqui mais tarde para finalizar esse vídeo com vocês, e eu queria fazer algumas considerações. Você pode complementar a sua marmita do jeito que você quiser. Igual, por exemplo, eu tinha falado da couve no vídeo, né? Eu planejo comprar uma couve e aí picar para poder comer com arroz e com feijão. Você pode fazer uma salada de alface e tomate, que são coisas que a gente precisa fazer no dia, que não tem como mesmo fazer com antecedência. Então você pode complementar do jeito que você quiser. Eu fiz a marmita desse jeito para ser um pouco prática, né? O mais prático possível. Então por isso que ela foi feita desse jeito, mas nada impede que você complemente com aquilo que você gosta, tá? Outra coisa também que eu queria falar é que não deu para mostrar para vocês, mas as marmitas elas ficam com mais ou menos 400 gramas, 450 gramas, tá? Fica entre isso, até algumas ficaram com 470 gramas. Então assim, eu não costumo comer tudo isso, desses 470, mas às vezes costumo da gente pegar e completar com alguma coisa e aí sobra pra janta. Então eu faço mais ou menos nesse peso, que é um peso que eu como e que o Sábio come também. E aí a gente vai ver, né? Se sobrou, aí a gente come na janta, não tira outro. Então costuma muito acontecer aqui em casa de render mais do que uma semana. Então eu fiz para 7 dias, mas costuma durar até mais que 7 dias por causa disso, porque as quantidades são muitas e tem dia que a gente não tá a fim de comer muito, e também acontece o contrário, tem dia que a gente tá com mais fome. Então eu queria avisar isso também. Outra coisa que eu coloquei aqui pra falar com vocês é o valor. Eu ia mostrar a notinha pra vocês, mas eu acabei perdendo a notinha aqui. Mas, gente, no supermercado ficou R$105, arredondando. E aí eu fui e arredondei para R$120. Por quê? Porque eu não comprei o arroz no supermercado e os temperos também, né? Então eu arredondei para 120. R$120 dividido para 27 marmitas dá R$4 e pouquinho. 4,44, 4 e pouquinho. Então, gente, fica muito mais em conta. Então a marmita ela é boa porque ela te economiza muito tempo, igual aqui em casa me economiza muito tempo. Economiza de você ficar lavando um monte de panela. E economiza dinheiro também, porque você já tendo ali a sua comida pronta, você não vai gastar comprando outras coisas. E o seu almoço e a sua janta vai ficar muito mais barato. Além de saúde também, igual eu tinha falado pra vocês, né? Que por mais que não seja uma marmita com foco em coisas leves, digamos assim, ela acaba sendo porque aí evita de comer um lanche, de comer um salgado, de comer qualquer coisa assim que não deveria estar comendo em certos horários, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouquinho grande, então se tiver ficado alguma dúvida durante ele, pode comentar aqui de baixo, eu tentei reduzir ao máximo, né? Mas aí eu tive que cortar algumas coisas, então se você ficou com alguma dúvida, não tem problema, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder tudinho, tá? Se você gostou, deixa o seu gostei aqui, e se você também não for inscrito do canal, se inscreve no canal, gente, e ativa as notificações, porque isso me ajuda muito, tá? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Um beijo e tchau, gente!